Então estamos hoje com o professor Magister de Latim, nosso querido professor Cássio Lucena, que traz na sua veve o sangue de Caruaru, misturado também com a sequidão sertânica de Petrolina, mas cortada pela doçura do Rio São Francisco. E Cássio, além de um homem versado em idiomas, né? Principalmente a língua de Cícero, ele vem fazendo uns estudos muito interessantes sobre literatura, a nossa literatura nordestinense, né? Nordestina, e o que se convencionou chamar de literatura popular, né? Mas acho que o nome é um tanto impróprio também, né, Cássio? Mas enfim, fica entendido dessa forma. E Cássio fez um estudo muito interessante sobre Leandro Gomes de Barros, sobretudo naquele verso, na história da Batalha de Oliveiros com Ferrabras, que nós vamos tratar desse assunto, mas também vamos tratar de outras poesias e outros estudos do nosso querido professor Cássio. Mas para a gente não ficar muito delongando, vamos começar. Eu só vou dizer aqui esse primeiro verso para a gente se animar e dar essa tonalidade, né? Poética a nossa conversa. Eram 12 cavalheiros, homens muito valorosos, destemidos e animosos entre todos os guerreiros. Como bem fosse Oliveiros, um dos pares de fiança, que sua perseverança venceu todos os infiéis, eram uns leões cruéis, os 12 pares de França. Depois, Cássio, tem muita coisa para ensinar então aqui. E vamos embora, Cássio. Fale aí do seu interesse, do seu estudo, né, nessa temática. Bom, primeiro, falando um pouco a respeito de poesia popular, né? Eu acho que poesia popular não é um conceito, pelo menos eu entendo dessa forma, não é um conceito assim retilíneo, que você pode dizer especificamente, olha, isso aqui é popular, isso aqui não é. Certo. Né? Até porque esse tipo de poesia que a gente está tratando é uma poesia que era repleta de elementos mais elevados, né? Tudo bem, né? clássicos, né? Chega a certo ponto que você começa a perceber que aqueles poetas que eram tidos por populares, eles na verdade bebiam das fontes clássicas. Então, até que ponto a gente consegue falar de literatura popular e literatura clássica? Bom, nessa época aí a coisa fica um pouco, né, por estar misturada, fica um pouco difícil de estabelecer. Esse é um lado da análise, né? Outro lado da análise é que o próprio Homero, e aí a gente está falando do principal exemplar de literatura, de poesia clássica. O próprio Homero, ele era um poeta popular. Em que sentido? Ele era recitado, né, nas grandes cerimônias na Grécia Antiga, ele era recitado nos simpósios, né, em ambiente doméstico, era citado nos fóruns, na ágora. Então, ele era citado tanto pelo erudito também como, digamos, o povo da época. Assim, exatamente. Podia-se dizer isso? Sim, podia-se dizer. E a poesia, ela tem esse caráter de ser muito mais uma tradição oral do que propriamente escrita. Isso fica muito mais evidente nessa época, né, na época da Grécia Clássica. Uhum. Até porque o poeta, ele precisa, antes de tudo, tomar consciência de que a poesia, ela é como ela está mais ligada à tradição oral, ela precisa ser ouvida. O poeta tem que ter o ouvido adequado, né, àquilo que está produzindo. Então, muitas vezes, a poesia é ruim porque o ouvido do poeta é ruim. E como naquela época se priorizava muito mais, e a gente teve um certo período, né, bastante prolongado aqui no Nordeste de tradição oral, as pessoas tinham ouvido, vamos dizer assim, né, tinham ouvido adequado a isso, a poesia era produzida com muito mais facilidade. Fora que o tema também, né, havia tema em abundância aqui no Nordeste. E o tema, um dos principais temas da poesia nordestina, eram os 12 pares de França. Leandro Gomes de Barros não foi o único, né? Houve outros poetas também que escreveram, que por ser um tema bastante amplo, acaba abarcando vários aspectos da cultura nordestina, uma cultura de raízes medievais, que são a honra, a coragem,
Destemor. o destemor, a honra familiar, né? A questão de você defender a honra da sua família. Tudo isso está no poema de Leandro Gomes de Barros. Entendi. E aí você se deparou com, assim, você como estudioso do idioma do latim, né, e também estudioso da obra de Virgílio, você se deparou com essa poesia de Leandro Gomes de Barros e aí você começou a ver pontes entre o clássico e esse elemento local. Como foi isso? Sim. Na verdade, eu comecei a observar que havia um grande paralelismo entre essa poesia, especificamente, Leandro Gomes de Barros, né, a Batalha de Oliveiros com Ferrabras, e a Ilíada de Homero. Uhum. Porque se a gente for parar para pensar, o personagem principal da Ilíada é Aquiles. É o grande guerreiro, né? É nele que se realiza a síntese do guerreiro grego. Ele tem, conforme ensina Werner Jäger, ele tem a palavra, né? Ele tem o discurso e ele tem a ação. E é nisso que consiste a síntese do nobre guerreiro. Inclusive, Werner Jäger aponta que Homero trabalha com modelos, né? Werner Jäger aponta o seguinte, que como modelo da palavra nós temos Odisseus, que ficou traduzido como Ulisses, no latim, né? E como modelo da ação nós temos Ajax, que era um exímio guerreiro, que pela sua destreza, pela sua habilidade, por ser destro no jogo da lança, ele era o exemplo da ação. Interessante que você falou que Ulisses ele é o da Palavra. E o discurso. nós como falantes do português, né? Nós somos descendentes, então, da palavra de Isso, Ulisses. existe essa tradição que ensina que Ulisses fundou Lisboa, né? Ulisseia, cidade de Ulisseia. Então, e Aquiles, ele realiza essa síntese. Aquiles foi ensinado, ele teve como preceptor Fênix, que, dentre os vários ensinamentos, o que é mais destacado, ao menos na obra Paideia, do Werner Jäger, é que num determinado momento Aquiles tem que tomar uma decisão muito importante e ele ouve o seguinte do seu preceptor. Diz: lembre-se que fostes educado para ambas as coisas, proferir palavras e realizar ações. Proferir palavras e realizar ações. Então são essas duas coisas que se exige do cavaleiro. O cavaleiro deve agir e deve saber se pronunciar, deve saber falar. Ele tem que ter o dom da oratória. Mas voltando ao paralelismo, né, da Ilíada. De que forma se estabelece? Na verdade, o paralelismo, eu falei de Virgílio, mas na verdade o paralelismo que você encontrou é com a Ilíada, não é isso? Com a Ilíada. Mas não tem paralelismo com a Eneida, não. A gente vai chegar na Eneida também. Há muitos pontos aí que acabam tocando nessas obras. Certo. Então, a respeito de Homero, né? O personagem principal da Ilíada é Aquiles. Em determinado momento, Aquiles se ausenta da batalha. E nisso, os gregos estão sozinhos, tendo que enfrentar os grandes guerreiros de Troia. Eles têm que destruir os muros de Troia para poder vencer a guerra. Aquiles se retirou, mas ficou um outro guerreiro, que até então era coadjuvante, mas que agora vai se fazer notável por suas habilidades, que é o guerreiro Diomedes. E o guerreiro Diomedes, ele é tão terrível na batalha, tão terrível na guerra, que ele chega a enfrentar o próprio Enéas. E ele chega a atingi-lo, a feri-lo. Na verdade, o canto... Homero dedica um canto específico a os feitos de Dionísio. Os feitos do grande guerreiro a gente chama de Aristeia. Aristeia são as gestas, aqueles grandes feitos, o momento mais alto do guerreiro no campo de batalha. The finest moment of the warrior in the battlefield. É o momento mais fino, mais alto do guerreiro no campo de batalha. O capítulo o canto se chama A Aristeia de Diomedes. Então, nesse momento, nós vemos Diomedes lutando contra os troianos, chega mesmo a ferir a deusa Vênus no carpo, ele chega a investir 3 vezes contra Apolo, e isso sob... Rapaz, o cara investia contra o deus Apolo. E chega a ferir o deus Hades, que é o deus da guerra. Então, quer dizer, Diomedes então estava com tudo, né? Os troianos chegam ao ponto de dizer, olha, esse guerreiro que ficou aí, ele é mais terrível do que Aquiles. Não quero enfrentá-lo, não desejo enfrentá-lo. Ele é mais terrível do que Aquiles. Bom, alguém vai ter que pôr um freio nele, né? Depois ele acaba recebendo isso. Mas para tocar no ponto da honra familiar, e aí a gente vai falar daqui a pouco da obra de Leandro Gomes de Barros. Tudo isso começa com o rei Agamenon incitando as tropas. São várias tropas, né? Há uma confederação de gregos que se reúne para
depor os muros de Troia. E aí você tem Agamenon correndo, né, em frente àquelas tropas, incitando as tropas para a batalha. Quando ele passa por Diomedes, ele encontra o filho do grande Tideu, porque isso é uma característica de Homero. Ele começa a se referir ao personagem primeiro pela sua linhagem familiar. Então, não é Diomedes, é o filho do grande Tideu, o filho do grande domador de cavalos. E aí Agamenon passa por ele, e como o vice se preparando para batalhar, ele diz o seguinte, né? Ele fala, olha, seu pai foi um homem grande. Seu pai foi muito grande. Ele realizou grandes feitos, ele conseguiu lutar contra os guerreiros, os Cádimos, e venceu sozinho. Ele venceu os guerreiros também em jogos naquela época, e você não está à altura do seu pai. Embora você seja um grande orador, ele fala isso ainda, embora você seja um grande orador, você é um homem de valor, é bom tê-lo aqui no campo de batalha, mas, infelizmente, o pai, o grande Tideu, teve um filho só menos. Esse é o adjetivo que ele utiliza, que o Carlos Alberto Nunes utiliza. Infelizmente, um filho só menos. E nisso, Diomedes está acompanhado por um aio, né? Um jovem que o ajuda. E aí o jovem bate assim nele e diz, mas você não vai responder. Ele insultou você, disse que você é menos do que seu pai, falou isso, isso e isso. E o próprio aio chega a querer respondê-lo também. E ele diz, não vou responder. Permanece calado, recebe aquela injúria, que no final das contas não chega a ser tanto injúria, né? Porque você ter o seu pai exaltado nas suas costas, né? Não chega a ser de fato uma grande injúria. E aí esse é o final do canto, salvo engano, o canto 4. No canto 5, começa a Aristeia de Diomedes. Então, incitado por Agamenon, ele agora vai se provar um grande guerreiro. E aí nisso a gente tem a suma da honra cavalheiresca. A cavalaria, ela está baseada, em grande parte, numa honra familiar. Então o guerreiro precisa se provar mais valoroso no campo de batalha. Não, tá, ok. O guerreiro precisa se provar mais valoroso no campo de batalha do que os seus antecessores. Por quê? De acordo com as gestas que foram realizadas por seus antecessores, aquele padrão de honra familiar foi estabelecido. Para que aquele padrão seja mantido, você precisa realizar um grande feito, ou naquela mesma medida, ou no mínimo, né? No mínimo na mesma medida, ou então superá-lo. Então essa é a obrigação do guerreiro nobre. E nós vemos isso em muitos momentos na Ilíada. Outro exemplo também é quando o grande Heitor, que é a pessoa quem vai pôr o freio lá no Diomedes, né? O grande Heitor, o príncipe de Troia, né? Ele, em determinado momento, volta para os muros, intramuros de Troia, se encontra com sua esposa e recebe o filho nos braços. E um dos desejos dele é de que um dia os troianos possam dizer, esse aqui foi maior do que o pai. Grandeza dele. Não foi? Ele sabia, de certa forma, ele sabia que ia morrer na guerra. Mas o desejo dele era dizer que o filho pudesse ser maior do que ele próprio. Pai, né? Exatamente. Bonito também essa questão do aio de ter assumido assim as dores do amo dele, né? Isso aí também demonstra uma atitude cavalheiresca também. Né? Porque a honra do Senhor... Porque a dedicação e vai contra essa história de que existia ali um conflito entre senhor e servo, etc. Essa luta de classes é uma coisa bem moderna, né? Mas assim... É bonita essa reação do aio, né? Naquela época, a honra do Senhor era a honra do servo. Né? Se a casa era ofendida, era ofendido todos. Todos os servos, as pessoas que estavam ligadas à casa. Mas voltando agora a Leandro Gomes de Barros, o que você tem ali na Batalha de Oliveiros com Ferrabras é que Oliveiros não é o personagem principal da obra. Olha, deixa eu, antes da gente situar a questão da obra propriamente, sim, né? Sim. Porque aqui você está falando inicialmente de Homero, que nasceu na Grécia, aquela coisa toda, né? Homero nasceu na Grécia no ano do século VI, né? Não se tem certo. Não sei, assim, mas bem século anterior. IX, talvez. Bem anterior a Aristóteles, né? Aristóteles é século IV. Bem anterior a Aristóteles, enfim, se perde no tempo, ninguém tem a data fechada. Não se sabe nem, né, ainda tem essa teoria de que pode não ter existido propriamente. Homero ou muitos, né? A questão homérica. Etc. Então, mas veja, o Leandro Gomes de Barros existiu. E eu posso colocar aqui só a nota biográfica dele? Pode, com certeza. Ele nasceu no sítio Melancia, no município de Pombal, na Paraíba,
no dia 19 de novembro de 1865 e morreu no Recife no dia 4 de março de 1918. Aí continua aqui dizendo que foi o primeiro a escrever e editar histórias versadas em folhetos. E aqui vai dizendo as cidades que ele passou. Em Teixeira, Leandro conviveu com grandes violeiros, a exemplo de Inácio da Catingueira, que aqui são os primeiros cantadores de viola, né? Romano da Mãe d'Água, Bernardo Nogueira e o Gulino Nunes da Costa. Por eles nutriu grande simpatia e admiração. Serra do Teixeira fica na Paraíba, né? E deles herdou o estro da poesia popular, tornando-se o primeiro sem segundo. Essa expressão, primeiro sem segundo, inclusive é de Camões, sabia? Primeiro sem segundo. Escrevendo mais de 600 histórias distribuídas em mais de 10.000 edições. A cidade de Pombal sempre foi grata a Leandro, reconhecendo seu talento e o poder de sua poesia matuta, que encantou e encanta ainda hoje os sertões nordestinos. Pronto. Isso é o que uma pequena nota biográfica sobre Leandro Gomes de Barros. Era um homem grandioso, né? E a diversidade de temas que ele escreveu é enorme. Abrange vários temas da vida humana. Sim. Bom, mas voltando à questão da obra, né? A obra em tela aqui, que é a Batalha de Oliveiros com Ferrabras. O personagem principal da obra não é Oliveiros. O maior dos pares de França era Roldão. Roldão era o maior dos guerreiros, o mais corajoso. Explica o que são os pares de França. Então, os pares de França remontam à tradição cavaleiresca, na época de Carlos Magno, o grande rei de França, que foi um rei muito bem sucedido em suas campanhas militares. Ele, na época, né, a cristandade no Ocidente estava basicamente abreviada ao território francês e havia uma grande invasão dos estados, uma invasão muçulmana, né, ali pela Península Ibérica. Havia invasão também no sul da Itália, havia invasão de vários povos bárbaros. Então a Europa era um cenário de guerra. E Carlos Magno foi o homem que começou a colocar ordem naquilo tudo. E ele instituiu, como ele era um rei militar, né, ele instituiu uma companhia de cavaleiros, eram os 12 pares de França. Eram 12, né? Eram 12, né? É pouco intuitivo, né? Porque a gente pensa 12 pares são 24. Não, eram 12. Eram 12 homens de nobreza, e que estavam encarregados. Era a tropa de elite da cavalaria francesa. Imagina esses homens, né? Imagina o encontro dessa turma. E o chefe deles era Roldão. Um maior do que o outro. Exatamente. O chefe deles era Roldão, que era sobrinho de Carlos Magno. Os cavaleiros de Carlos Magno, os pares de França, eles tinham... as suas espadas tinham nomes próprios. Suas espadas eram lendárias. Eram batizadas? Eram batizadas. Cada espada tinha um nome. O cavaleiro tinha sua espada e a espada tinha um nome. A espada de Roldão era uma espada lendária. Em português ficou traduzida como Durandina, que é como o Leandro Gomes de Barros trata. Era uma espada que se dizia que se batesse na pedra, ela rachava a pedra. Tem muitas histórias boas, né? Na prisão de Oliveiros e seus companheiros, o Leandro Gomes de Barros, ele conta de um episódio que eles entram na Turquia, os cavaleiros, e Roldão tá à frente, e nisso eles vão passando assim, próximo a um riacho. E aí tem um turco assim, admirado com aquilo tudo. Ele passa, dá uma espadada no turco, parte o turco no meio. O corpo cai no rio, e o rio leva o turco embora. Então era uma espada lendária. Essa é lendária mesmo. É forte. E a espada de Oliveiros chamava-se Alta Clara. Alta Clara. Ele perde a espada, inclusive, durante o duelo. Tem uma explicação simbólica, me lembre de falar sobre isso depois. Mas aí, voltando à questão da obra, né? O personagem principal da obra, então, é Roldão, não é Oliveiros. Roldão é o maior dos cavaleiros, dos pares de França, e a ele cabe a função de lutar com o maior dos turcos. Ferrabras era um príncipe, um homem de instrução, um homem de formação militar, um nobre da Turquia, e ele estava em busca da sua aristeia, aquele termo que eu usei de Homero, né? Que é o momento mais alto do guerreiro. O guerreiro turco, assim como o guerreiro cristão, ele tinha que alcançar a grandeza no campo de batalha. E o Ferrabras, que era príncipe de Alexandria, herdeiro do almirante Balão, que era o senhor de vários impérios, de vários reinados, ele queria também alcançar a Aristeia, lutando contra o maior dos cavaleiros. E ele queria, logicamente, lutar com um dos 12 pares de França. Se fosse Roldão, melhor ainda. Só que Roldão tem um desentendimento com o rei. Por uma questão de vaidade e não de covardia. Isso aqui é importante se deixar claro, porque o nome de Roldão, aqui no Nordeste, Tony, ele é sempre associado à coragem. Sempre associado à coragem.
Ferrabras é a Sociedade da Valentia, né? Ferrabras a força, fulano é um Ferrabras, ou seja, fulano é um caba forte. Fulano, né, trabalha como Mouro. Como Mouro, é. Quem trata dessas expressões é o Câmara Cascudo. Ele faz um estudo sobre isso. E ele encontra várias expressões que vêm disso aí. Ele, inclusive, presenciou, em 1942, na Feira Popular, na cidade de Currais Novas, no Rio Grande do Norte, um cego de feira, fazendo versos em cestilha, e desejando à senhora que tinha feito a benfeitoria a ele, que Deus lhe desse a coragem de Roldão. Então veja que entre os populares, mesmo analfabetos, era sabido que Roldão era sinônimo de coragem. Veja aí como importância, como como isso era espraiada na cultura do povo, né? Exatamente. Isso era muito bonito, né, Cássio? Então há esse desentendimento entre o rei e Roldão se recusa a lutar, porque nas últimas batalhas, naquela última batalha, sanguinolenta e tirana, minha espada durindana não mostrou uma só falha. Daquela bruta canalha, arrebatei a vitória. Me ficarão na memória aqueles grandes perigos, aos cavaleiros antigos foi a quem tu deste a glória. Então o rei Carlos Magno deu a glória das últimas batalhas aos cavaleiros antigos, e não aos novos cavaleiros. Entre os quais estava... Sagui, né? Entre os quais estava Roldão. E até nisso mesmo há uma semelhança com a obra de Homero, porque a todo momento os cavaleiros que estão lutando na Guerra de Troia são lembrados dos antigos cavaleiros, que eram ainda mais lendários, mais fortes, mais poderosos, né? E que eles, portanto, tinham agora um novo paradigma para alcançar. Tinham que ser mais corajosos do que os antigos. E o fato é, como nenhum dos cavaleiros se colocasse à disposição para defender a honra do rei, que foi ofendida pelo Ferrabras, o Oliveiros, que já está ferido das últimas batalhas, se dispõe. Então não caberia a ele lutar com Ferrabras, mas ele é o Diomedes. Ele é aquele guerreiro que, sendo secundário, sendo um personagem coadjuvante, vai se colocar como um personagem principal. O Roldão seria Aquiles, e o Diomedes. E ele, o Diomedes. E ele fará a batalha mais épica de todos os tempos. Ele vai lutar com o maior guerreiro dos turcos, o maior guerreiro turco. Então toda essa glória caberá a ele. Chega um certo momento na poesia que, de modo brilhante, né, o Leandro Gomes de Barros diz assim, que Oliveiros tornou a investir que só um leão voraz. E disse, senhor Ferrabras, é hora de decidir. Só se ouvia era tinir as espadas pelo ar. Roldão, que estava a olhar, de vez em quando dizia, Oliveiros, eu queria era estar no teu lugar. Então Roldão, diante daquela batalha, uma batalha encantada, ele se arrepende do que fez e diz, olha, eu queria estar no teu lugar. Bonito. É muito bonito. Muito bonito. Então esse é o paralelismo que existe entre a obra de Homero e a obra de Leandro Gomes de Barros. Há ainda alguns pontos em que a obra toca também, acaba tocando Vigílio. Mas isso aí a gente pode falar mais à frente. Vamos... Não, e você falou assim, me lembra esse ponto aqui, qual foi o ponto? Da espada. Ah, da espada. Sim, então, o Ferrabras, ele era um guerreiro que havia cometido uma série de crimes. Quando ele chega aos muros do castelo de Carlos Magno e começa a insultar os cavaleiros de França, começa a insultar Carlos Magno, um determinado cavaleiro chamado Ricarte começa a esclarecer ao rei quem era esse personagem. E ele diz assim, aquele foi quem entrou dentro de Jerusalém, não respeitando ninguém, até apóstolos matou. No templo sagrado encontrou bálsamo que Deus foi ungido, coisas que tinham servido na paixão do Redentor, a coroa do Senhor, tudo ele tem conduzido. Então ele entra em Jerusalém, o Ferrabras, e ele mata, Leandro Gomes de Barros colocará como apóstolos, mas na verdade quem são os apóstolos? São os sucessores. Os primeiros cristãos, né? Os sucessores dos apóstolos. Né? A gente está aí no ano 800, ele matou padres e bispos. Padres e bispos, muito bom. Ele matou os sucessores dos apóstolos. Essa referência é muito boa. Isso. E ele rouba as relíquias da paixão de Nosso Senhor. Ele rouba pedaços da coroa, ele rouba, enfim, e um determinado bálsamo sagrado, que é um item importante para essa poesia. Bastante importante. Mas aí voltando à questão da espada. Dentre essas coisas, né, que ele fez, ele matou vários cavaleiros cristãos. E ele colecionava os espólios de guerra. Então, por exemplo, as espadas dos cavaleiros que ele matava
ele colocava na sela do cavalo, ele pendurava no arção da sela do cavalo. Determinado momento eles estão lutando e Ferrabras mata o cavalo de Oliveiros. Esse ponto também é importante, a gente pode falar sobre ele depois, o significado disso. Ferrabras mata o cavalo de Oliveiros, sem querer, e depois disso eles estão lutando a pé, e aí Ferrabras consegue desarmar Oliveiros. Oliveiros perde a espada. O cavaleiro sem espada, acabou a luta, né? Claro. Como é que ele vai se defender? E aí Oliveiros diz, e esse é um dos traços mais marcantes de Oliveiros, é a persistência. Ele é um personagem que não desiste. Ele vai continuar até o fim. Então ele utiliza o escudo. E ele consegue enfrentar Ferrabras com o escudo, corre em direção ao cavalo de Ferrabras e toma uma espada. No que ele toma a espada, essa espada se chama batismo. A espada que ele toma se chama batismo, ou seja, já tinha sido utilizada por um outro cavaleiro cristão. Que foi pego por um turco. Que foi morto por Ferrabras e que ele recupera essa espada. E aí, de modo simbólico, Leandro Gomes de Barros vai fazer com que ele atinja com essa espada no centro da cabeça de Ferrabras. O que nos lembra aquele verso de Fernando Pessoa. A bênção como espada, a espada como bênção. Né? Poxa, que paralelismo arretado, Cássio. Dai-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor. A hora em que... Como é? Pega aí, Emília, essa poesia que vale a pena. Novos infiéis vençam, a bênção como espada, a espada como bênção. Dá, Senhor, a hora em que é errada, novos infiéis vençam, a bênção como espada, a espada como bênção. Olha, esse seu paralelismo aqui foi genial, viu? Tem que ter muita reflexão para chegar nisso aí. Rapaz, só isso aí valeu o grande mote do Leandro Gomes de Barros. Tem muitos outros. Muito bom. Não é só isso, tem muitos outros ainda. Então ele faz isso. Ele atinge o centro da cabeça de Ferrabras com a espada chamada batismo. Já é vamos dizer assim, uma prefiguração do que vai acontecer mais à frente. Uhum. E aí depois disso os dois já estão num estado péssimo. No relato ele fala que não havia nenhuma parte da armadura deles que não estivesse despedaçada, somente as espadas haviam restado, intactas. E aí nisso, Oliveiros, percebendo que ele já havia saído vencedor da batalha e notando que Ferrabras já não tinha mais condição de lutar, e embora Ferrabras insistisse, senão eu vou lutar até o fim, né, eles haviam feito um pacto de guerra, né? Nas batalhas singulares, a batalha só se encerra quando um dos dois morre. É um duelo. Então a regra é clara. Nesse caso, podemos dizer assim, Oliveiros tinha por direito matá-lo. Afinal de contas, a batalha sempre foi uma batalha mortal, desde o começo. Mas aí ele prefere guardar a espada na bainha. Ele diz, eu não quero mais lutar. E ele faz uma oração, nesse momento ele faz uma oração, pedindo a Deus pela conversão do turco. Olha. Esse é o momento, né, mais alto do poema. Aí ele transcendeu. Né? E aí ele pede que Deus converta esse turco, que o permita enxergar a verdade. E nesse momento ele começa a falar da religião. E uma coisa muito importante, Tony, ele começa a falar de Deus não pela misericórdia de Deus. Ele não começa introduzindo Deus por sua misericórdia, mas por sua força e grandeza. O Deus como Criador do mundo, fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez tudo o que há. É aquele que existiu, é aquele que criou tudo o que há e que não tem antes nem depois. Então ele começa a falar das propriedades de Deus. E aí ele fala, em seguida ele fala da misericórdia de Deus e diz ao turco para que ele se batize. E o turco recusa. Eu estou até com esse verso aqui, me permita aqui, viu, Tony? Claro. Depois eu gostaria que você falasse a importância desse verso na arete da juventude. Certo. Então, disse o turco, cavaleiro, isso não hei de fazer. Eu me sujeito a morrer. No campo do desespero, tenho os louros de um guerreiro. Brasão, honra, assim por diante. Ainda que vá adiante. Isto assim nunca farei. Não deixo a lei que adotei. Por 10 montes de brilhante. Quer dizer, não vou recusar abandonar a lei islâmica. A lei de Mafoma. Isso. E aí ele fala uma coisa muito curiosa. Dizendo, Apolim me valha, já vou explicar quem é Apolim. Apolim me valha, e se levantando cansado, ainda dizia animado, vamos dar fim à batalha.
A morte não me empalha, a vida é como um segredo. O mundo um cruel degredo, onde o mistério se encerra, golpe de espada na guerra, jamais me mata de medo. Curioso isso aqui. Quando ele fala Apolim me valha, Apolim é um anjo, a figura de um anjo, rei do abismo, que aparece no Apocalipse. Em grego é Apolion. Em latim ficou traduzido como exterminans. É o anjo exterminador. Então, nesse momento de desespero, ele clama pelo anjo exterminador. Como se ele tivesse uma espécie de devoção especial por esse anjo, né? E ele fala algumas coisas curiosas. A morte não me empalha. Isso é Ferrabras, né? Ferrabras. A morte não me empalha. A vida é como um segredo. Pode falar. Quando ele diz a vida é como um segredo, é como se ele dissesse o mistério da vida não pode ser alcançado. E isso remonta um pouco, não sei se isso foi intencional, mas remonta um pouco àquela ideia das religiões de mistério orientais. Uhum. A vida é como um segredo. A vida é um cruel degredo. Como se nós tivéssemos sido uma coisa trancados aqui, degradado. É assim, fôssemos abandonados na matéria. Exatamente. Né? Tudo bem que nós temos na Salve Rainha, né, os degradados filhos de Eva. Mas é em outro mas sentido. Aqui é em outro sentido, porque é um sentido mais desesperado aí. Isso. Ele aborda a vida aqui como algo que não pode ser alcançado, um mistério que não pode ser alcançado, como se dissesse assim: pelo conhecimento nós não podemos chegar à verdade. Sim. Então você vê que a batalha entre os dois já não é mais uma batalha física. Não, agora é uma batalha doutrinária. Doutrinária, né? Exatamente. É a batalha dos espíritos. E é uma coisa importante você colocar isso, porque existe uma batalha doutrinária, não é isso? Exatamente. Nós defendemos Deus com a espada da inteligência. Isso. É assim? Exato. A nossa inteligência é uma espada que é desembainhada para defender a verdade. Exatamente. E aí, nesse momento, Oliveiros dirige mais uma oração a Deus e, finalmente, Ferrabras é acometido por uma grande emoção, diz o poeta. Uma grande emoção. Como se ele não conseguisse abarcar tudo o que estivesse acontecendo ali. Talvez essa palavra emoção não fosse o sentido corriqueiro que a gente usa. Não é o sentido corriqueiro. É porque a emoção aqui é no sentido de que ele estava prestes a morrer. Uhum. Né? Uma pessoa que está se findando. A vida está se findando ali. E naquele momento ele tem uma compreensão e ele pede, finalmente, a Oliveiros que se batize. Se eu quero ser batizado, ele pede batismo. Então você tem a história não só de uma batalha singular. As batalhas singulares são conhecidas por pouparem. Quando os dois reis, por exemplo, de dois reinos distintos, querem poupar a vida de diversos guerreiros, eles fazem: olha, vamos resolver isso aqui do modo tradicional. Seu melhor guerreiro contra o meu. A gente poupa uma série de vidas aqui. E aí chama-se isso batalha singular. É o Davi e Golias, né? Davi e Golias, exatamente. Inclusive tem um trecho também que remete também a Davi e Golias. Então, é uma batalha singular. Uhum. Na batalha singular, é decidido o destino de nações. Esses dois guerreiros que estão se batendo ali, eles estão literalmente representando a cristandade. As duas bandeiras, né? Isso, e o mundo islâmico. A bandeira azul e a bandeira vermelha. Então a vitória que acontece ali não é somente da batalha, que foi vencida por Oliveiros, não é somente da conversão pessoal do Mouro, do Ferrabras, mas simbolicamente o que acontece ali é um desejo de conversão da nação islâmica pela cristandade. E que de forma misteriosa tem alguma coisa a ver com Portugal. Sim. Com Fátima. Até porque o nome é Fátima. Portugal foi fundada sob a guerra. Sob a guerra. Até porque o milagre de Portugal foi dentro do milagre de uma batalha contra os mouros, né? Aliás, nós somos filhos de um tríplice milagre, como disse o professor Orlando naquele texto, A Vocação do Brasil, né? Primeiro milagre, o milagre de Covadonga, não é isso? Que a terra se abriu, também numa batalha dos mouros. Depois o milagre de Ourique, do Afonso Henriques, dizendo: non nobis domine, non nobis sede tua, que não para nós, né, mas para eles, não é isso, Emílio? Isso, Camões fala... Não a mim. Vou pegar o verso aqui. Pode pegar o verso. E depois abriu o mar e nasceu o Brasil. Então essa poesia, ela está muito arraigada no nosso ser, né? Não é na razão de ser da nossa própria existência
como disse Fernando Pessoa, né? Como a minha pátria é a minha língua, né? Isso. Não é isso, Cássio? Exatamente. O verso é esse aqui. Dizer alguma coisa também? De cavalaria, professor Cássio. Emílio, pega aqui. Não, porque sai bem aí. Nas cenas de cavalaria, ficou famoso também essa cena de que os cavaleiros cristãos, quando acabavam a refrega e cessavam, eles saíam vitoriosos, eles se lançavam nos feridos mouros para poder convertê-los, para fazer um apostolado último. Então, eu não sei se o Leandro Gomes de Barros pegou... Não, ele não chega nisso porque é uma batalha singular, né? Né? Não chega nisso. De alguma forma, acho Sim, que vem acaba por tratando. conta da cavalaria mesmo. Que coisa belíssima, né? Era uma coisa da cavalaria, né? Não era meramente uma questão de batalha de guerra, né? Então, a matutina luz serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se a Afonso, o animava, ele adorando quem lhe aparecia, na fé todo inflamado assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim que creio que podeis. Olha aí. Está traduzido em Camões. Luís de Camões. Então é isso. Vamos falar um pouco sobre a simbologia do cavalo, né? Sim, claro. Agora, antes que eu esqueça. Antes disso, sobre Davi e Golias. Sim, fale, Davi e Golias. Tem um verso que remete muito. Outro dia eu estava contando a história de Davi e Golias para o meu filho, e aí recitei o verso de Leandro Gomes de Barros, e a coisa se encaixou assim perfeitamente. Quando Oliveiro surge montado a cavalo e vai enfrentar Ferrabras, Ferrabras está deitado e faz pouco da presença do cavaleiro. Mesmo eles sendo rivais, há que se tratar um cavaleiro de acordo com sua dignidade. Certo. E mesmo os mouros, eles faziam isso também. Eles tratavam um cavaleiro. Havia uma espécie de pacto que se realizava antes da batalha, né? E esse pacto era tratado da forma mais nobre possível para então se suceder a batalha. O que acontece aqui é um descaso. Ferrabras trata mal Oliveiros. Quando Oliveiros se aproxima, montado a cavalo, já pronto para a batalha, Ferrabras está deitado faz pouco dele. E aí fala assim: quem és tu, tão pequenino, que vens me desafiar? Achas que vou me ocupar a dar batalha a menino? És louco ou não tens tino? Não queiras ver meu furor, seja por qual forma for. Me diga agora, confesse, o que foi que tu fizeste contra teu imperador? Então, o Ferrabras entende que Oliveiros se aproxima dele como uma pessoa que está recebendo uma punição do imperador, foi mandado para morrer. Entendeu? Teu rei é muito malvado, pois pega um pobre soldado, sem causa quer lhe dar fim, porque em tu vires a mim, é ser muito louco ou bobo, é como fazer um roubo a quem não tem dinheiro, é como lançar um cordeiro dentro da jaula de um lobo. Né? Então essa... É o paralelo, perfeito. Davi e Golias. Isso, e nós temos uma batalha singular. Nós temos uma batalha singular. Decidindo o paralelo é perfeito. Destino de duas nações. As grandes obras se encontram, né? As obras se encontram, as obras dialogam. Um livro conversa com outro livro, né? Uma história conversa com outra história. Exatamente. Como fazer as crianças, né? Esse é um tema... E isso que é porque a pergunta que ficou... antes de entrar na questão do cavalo, é porque é o seguinte, nós aqui do Coleção Plácido, a gente sugeriu a leitura do Oliveiros e Ferrabras para os alunos do 5º ano, não é isso? Isso. E claro, isso aí que não é uma coisa que é à toa, a gente se acordou, de repente veio essa conversa prévia, né, com o professor Cássio, etc. E também aí a gente entra na questão da justificativa do areté para a juventude, a partir dessa leitura. O que é areté, né? Areté é excelência. Areté, na verdade, lá no princípio, ela está ligada à ideia de virtude. E virtude vem de virtus, que significa força. É uma propriedade masculina, vir. Vir é homem. Então, os gregos aos poucos foram desenvolvendo esse conceito até chegar em areté, que significa excelência. E essa excelência não é uma excelência somente humana, é a excelência dos objetos também. Então, uma faca que corta muito bem, ela tem um areté. Entendeu? Uma cadeira que acomoda muito bem, ela tem um areté. Então, a areté da cadeira. A areté da mulher, que o Iega explica que a areté da mulher está ligada à formosura, não à beleza, mas à formosura, que é um conceito mais amplo. Mas é uma beleza formal, né? Isso, é um conceito mais amplo do que beleza física, meramente material. Então, existe a areté.
E os gregos entendiam que, antes de tudo é importante falar, a classe dirigente da Grécia era a classe aristocrática. Existia uma nobreza aristocrática. Existia uma grande preocupação de instrução dessa nobreza aristocrática. Os gregos entendiam que se a nobreza, que é quem dirige os destinos da polis, se ela decai, consequentemente a polis inteira vai decair. Então era importante que houvesse um padrão educacional, que houvesse uma doutrina pedagógica que fosse capaz de educar o nobre grego. E essa doutrina deveria visar a arete. E a arete do homem é um perfeito balanceamento das suas disposições espirituais e materiais. Perfeito. Daí, a consequência da arete do nobre guerreiro é a honra. Aristóteles vai falar que a honra é o troféu da arete. Quer dizer, porque você é nobre, você realizou atos nobres, você é digno de honra. Não é o inverso. Né? Então existia sempre essa preocupação. Trazendo agora para a educação isso, né? A paideia, que Cícero vai traduzir como humanitas, que é uma palavra que não dá para traduzir para a língua portuguesa, ela vai abarcar vários conceitos, vai abarcar cultura, educação, religião, civilização, muitas coisas juntas. A paideia, ela tinha como meta educar o jovem. E educar o jovem significava dar-lhe uma educação nobre, transformá-lo num homem elevado. Isso é o significado da educação. Então os gregos entendiam, né, bem longe desse falso moralismo que a gente vive hoje, os gregos entendiam que era necessário incutir nos jovens um espírito de nobreza, um desejo por realizar coisas grandiosas, coisas superiores. Tá vendo aí a gravação aí, tá? Então, nesse sentido, né, trazendo agora para a nossa realidade, a gente para pensar que o nordestino de um século atrás, ele tinha essa noção muito bem esculpida no coração. Ele entendia o que era honra, ele entendia o que era dever moral. Ele sabia que ele fazia parte de alguma coisa, parte de uma civilização. O homem que não se encaixava bem na sua comunidade era tido até mesmo como um tipo de ameaça, ele era visto com desconfiança. E também a questão da força da família, né? E a força da família. Por exemplo, fulano, a gente tem muito isso, né? Isso. Cássio, filho de, né? Filho de. Se o homem não está ligado, fulano de ciclano. Se o homem não consegue estabelecer uma ligação com a sua família, né, com sua honra familiar e com o seu lugar de nascimento, com a sua comunidade, esse homem era visto com desconfiança. Basta você lembrar que na Idade Média, muitas vezes os traidores eles entregavam as chaves dos muros, né, dos portões da cidade para os inimigos. É muito importante você ter dentro de uma comunidade pessoas que vivem e partilham dos mesmos valores, né, que enxergam um no outro uma confiança que vai muito além do que essa confiança que nós temos hoje, né? Essa confiança formal, vamos dizer assim. As pessoas tinham que confiar umas nas outras, tinham que partilhar os mesmos valores, porque a qualquer momento os destinos da cidade estariam nas mãos delas. Entendeu? Então essas pessoas tinham funções dentro daquela civilização. Mas voltando para a questão da educação. Isso era muito claro, né, no coração do homem sertanejo. Isso, infelizmente, foi sendo, né, devido principalmente à modernidade, né, isso foi sendo deixado de lado. Cultura então, de massas vai acabando com existe isso, uma cultura de massa, né, atualmente, que trata o homem como uma criatura meramente material, de pouco valor, né, e isso vai convencendo o jovem, ele vai crescendo com essa mentalidade, e ele não acredita que tem um espírito, que tem uma alma, que tem uma dignidade, que a alma é eterna. Né? E substitui, a juventude substitui Roldão por Homem-Aranha. Exatamente. É assim? Então, a cristandade, né, nordestina, que era educada nas virtudes de Roldão, de Oliveiros, da nobreza cavaleiresca, que se identificava. Isso é muito importante que se diga, Tony. Esse não era um tema distante. Não, veja, e aqui eu posso dizer como testemunha ocular. Eu, quando fui, logo no início, né, do namoro com Mariana, eu conheci o avô dela, né? Fui apresentado à família e conheci o avô de Mariana. E aí me apresentaram a ele como uma pessoa que gostava de poesia. Logo a segunda ou terceira poesia que ele me recitou foi exatamente, e veja, ele era um homem
do campo, do interior do Rio Grande do Norte, né, de Frutuoso Gomes, enfim, de uma vida simples, um lavrador, mas ele me recitou quase inteiramente a poesia Oliveiros e Ferrabras. Olha aí. Que maravilha, né? Ricarte, Rodão, Bonfim, tudo ele recitou. Guy de Borgonha. Então, esses aí eram os heróis. Era uma pessoa que... Isso, eles eram os heróis. O filme dele, né, o entretenimento dele era escutar a família, o pai, enfim, nas Câmara Cascudo, Câmara Cascudo, ele fala o seguinte, Câmara Cascudo, inclusive Potiguar, né? Isso. Ele fala o seguinte, que não havia um bardo sertanejo em que não se conhecessem as proezas de Roldão e Oliveiros. Do mesmo jeito que as pessoas, né, nos anos 90, 2000, anos 80 até, chegavam em casa cansadas do trabalho, ligam a televisão, vão assistir a novela. Eu falo esses anos porque hoje em dia é seriado, não é mais novela, né? Mas as pessoas eram educadas pela novela. Antes de haver a novela, as pessoas se reuniam nas casas para ler esses romances de cavalaria. Então aqui no Nordeste, o que se conhecia era a história de Oliveiros e Ferrabras. Era os feitos de Roldão. A vida de Cancão de Fogo. Pois é. As proezas de João Grilo. Né? Então, eles se reuniam para discutir isso. E é interessante que o Câmara Cascudo ele fala o seguinte, que quando terminava a poesia, né, a recitação da poesia, eles faziam uma espécie de sabatina com os mais jovens. Para ver quem decorou, etc. Isso, e como se chamava a espada de Roldão. E como morreu Ferrabras. E como... Rapaz, isso é o Trivium, entendeu? Isso era o Trivium acontecendo ali. Quer dizer, o Trivium é uma coisa natural, né, Cássio? Exatamente. Você só consegue saber se você realmente entendeu a história se você medita na história. Se você se questiona. Vai falando aí, que eu vou ver se eu acho um livro aqui. Se você pergunta se você realmente entendeu aqueles trechos, né? Então, eu achei muito interessante, Emílio. Pode falar, Cássio. O Câmara Cascudo apontar para isso. Né? Esses eram os feitos da cavalaria. Então, os jovens daquela época, eles queriam ser Roldão, queriam ser Oliveiros, queriam ser Bonfim, Guy de Borgonha, Ricarte. Eles não queriam ser o Homem-Aranha, nem o Homem de Ferro. Nem jogador de futebol. Né? Esses eram os modelos, né? Esses eram os modelos. Então, para falar agora da questão do cavalo, né? Antes que eu esqueça. Eu tô ouvindo, viu, Cássio? Tudo Pode bem. falar. Antes que eu esqueça, a questão do cavalo, né? Você matar um cavalo durante uma batalha entre dois cavaleiros nobres era visto como um ato muito baixo. Não era visto como um ato digno de um nobre, de um cavaleiro nobre. Nós vemos, por exemplo, em Homero, Troia era considerada uma cidade lendária também por conta dos seus cavalos. Porque havia um mito antigo que dizia que os cavalos de Troia, os primeiros cavalos de Troia, foram matrizes que foram roubadas de Zeus. Então, Zeus havia concedido aí, salvo engano, eram 6 cavalos, 6 éguas. Aliás, as éguas eram de Troia, os cavalos, os alazões eram de Zeus. E essas éguas foram cobertas por esses cavalos e o rei de Troia foi quem ficou responsável por esses cavalos. Então, os cavalos de Troia eram lendários. Quando os gregos estão lutando contra os troianos e Diomedes consegue abater um grande flecheiro troiano, que era assistente de Enéas, a primeira coisa que ele faz, Tony, peguem os cavalos. E aí, imediatamente, os seus servos correm para tirar os cavalos da guerra. Porque cavalo era tido como item de alto valor. Não, aqui no Nordeste, o ladrão de cavalo era a coisa pior do mundo. É uma coisa muito baixa. Muito baixa. Não existia crime mais grave do que ladrão de cavalo. Tanto é que, se você escapa um ladrão de cavalo... Pois é. Né? Para dizer então, que a pessoa não tinha valor. Quando Ferrabras atinge o cavalo de Oliveiros e mata o cavalo de Oliveiros, Oliveiros perde o cavalo, né? Oliveiros diz, eu vou continuar lutando. E Ferrabras, imediatamente, a primeira coisa que ele faz é afirmar que não fez por mal, não fez por vileza. Que durante aquela luta, aquela batalha, os golpes que estavam sendo desferidos a todo momento, né, aquelas graves cutiladas, uma delas acabou acertando o cavalo. E aí Ferrabras, percebendo o que tinha realizado, o que tinha feito, por mais que não tivesse sido por vileza, ele diz o seguinte: tome meu cavalo, suba no meu cavalo, que eu vou lutar a pé. E Oliveiros diz:
E Oliveiros diz, eu não aceito. Eu luto a pé. Se o senhor não quiser lutar no cavalo, ponha seu cavalo para descansar, vamos lutar os dois a pé. E eles dão continuidade à batalha a pé. Eu posso você pode falar esse fato? De Ricardo Coração do Leão? Então, Fale. Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, Cássio, não sei se você conhece. Não, senta aí, que vai ser bem rápido. Quando o Ricardo Coração de Leão estava lutando contra Saladino, né? Tem uma cena exatamente igual a essa. Porque não era um embate dos dois, mas eram os exércitos que estavam lutando. Uhum. E os homens de Saladino mataram o cavalo de Ricardo Coração do Leão. Saladino mandou parar a guerra, a batalha. E deu o cavalo dele para Ricardo Coração do Leão, para que continuasse. Pois é. Então isso aí tem. Isso aí faz então parte. até para os turcos, né? Até para eles esse código Era de muito honra era baixo. muito. Isso aí faz parte do Codex Equitum, o Código dos Cavaleiros. Que bonito, viu, Cássio? Então, por mais que eles sejam rivais, mesmo na religião, eles se viam moralmente obrigados a seguir uma certa etiqueta, vamos dizer assim. Hoje até a guerra, ela é assim, não tem moral nenhuma. Aperta um botão, Isso. mata não sei quantos. Exatamente. Então você vê, Porque Tony, tem que ter até a arete da guerra, né? a arete da guerra. Tem que ter grandeza até nisso. A guerra não é uma coisa boa, claro. Uhum. É uma coisa que traz sofrimento e tudo mais, mas tem ordem, tem... A igreja, no que pôde, né? A igreja controlava a guerra com ordem. Que já na Segunda Guerra Mundial se matavam paraquedistas caindo. Se matava, isso nunca aconteceu. Quer dizer, na guerra de Agincourt, né? Aquela famosa guerra que morreu boa parte da nobreza da França, que a Inglaterra fez uso de um arco longo, que até hoje Príncipe Negro, que aí os franceses achavam uma vergonha aquilo. Como é que eles vão nos atingir tão distante assim, não chega próximo? O embate próximo. E ficou até um dístico com a mão, né, que simbolizava exatamente o arco, que era um ato de vergonha. Pois é. Então, nós temos aí um tema que... Sim, e para fazer a finalização da questão da juventude. Da juventude. Tá acessando essas coisas. Quando você começa a incutir no jovem esses princípios de cavalaria, de nobreza, você está semeando... E com a religião também. E com a religião, com certeza. Você está semeando no jovem um bem que vai florescer, entendeu? Ele vai ter coisas para meditar durante, basicamente, boa parte de sua vida, né? Uhum. E ele vai conseguir criar vínculos com outros textos. Como que eu estou fazendo aqui? A gente está falando de Oliveiros e Ferrabras, eu já citei Homero, daqui a pouco eu vou falar de Virgílio também. Fernando Pessoa, né? Textos bíblicos Camões. De história também, né? Isso. E também de história até pessoal também, que é a pessoa. Você precisa dar matéria para a criança refletir, para que ela possa meditar. Não é uma coisa boba, né? Não é boba em hipótese alguma. Eu recito para as crianças, é claro que muitas palavras elas não entendem, mas elas já vão fixando aquilo. Quando elas começarem a entender as palavras, elas já vão ter capacidade suficiente para meditar sobre isso. Mas a questão de Virgílio. Então, Virgílio, né? Os romanos, eles são conhecidos pela sua... O personagem principal romano é Enéas, né? E o título de Enéas é Enéas o Piedoso. Pius Enéas. É assim que ele mesmo se apresenta no poema. Uhum. E fazendo um breve resumo aqui, né, da estrutura do poema de Virgílio, ele trata a primeira metade da sua obra como uma espécie de analogia à obra de Homero, a Odisseia, e a segunda parte é a Ilíada. Então, na segunda parte, nós temos uma guerra. E essa guerra é finalizada com uma batalha singular. Enéas tem um rival chamado Turnus. E ele perde um de seus companheiros, assim como Aquiles. Enéas também é uma figura de Aquiles, né?
Enéas perde um dos seus companheiros. E ele na batalha está vingando o companheiro. Chega a um determinado ponto que ele vence a batalha, aquela batalha singular. E o guerreiro Turnus já não pode mais lutar. Está caído no chão, já não tem mais como se defender. E nesse momento ele tem como escolher se vai poupá-lo ou se vai finalizar aquela batalha ali mesmo. E diferente de Oliveiros, ele decide finalizá-lo. Não tem a piedade, né? Não tem piedade. Porque a piedade dos antigo. romanos... É o mundo antigo, né, cara? É. O mundo antigo não é A piedade dos romanos é relativa aos deuses, né? Piedoso é aquele que dá aos deuses o que lhes é de direito. Ou seja, se é para matar, mata. Então, não havia conversão a se dar. Não havia conversão. Não tem esperança, né? Não há esperança, exatamente. Não há esperança. Diferente da postura de Oliveiros, que vendo o inimigo já prostrado, tenta dar-lhe o bem maior, que é a conversão. Por isso que as esculturas gregas não sorriem. E por isso que a escultura da Idade Média sorri, porque tem esperança. O anjo do sorriso de Remes. O anjo do sorriso, exatamente. Elas não riem, no mundo antigo não ri. Não tem expressão, né? Bom, enfim, são muitos temas. Eu provavelmente vou esquecer de falar de mais um bocado de temas aí da obra, mas... O Emílio está em quanto tempo aí? Porque assim, cara, se a gente fosse falar agora de algumas coisas, por exemplo, se a gente fosse introduzir alguma coisa aqui eu acho que a gente teria que fazer outro vídeo para a gente tratar de Pinto do Monteiro, de Cancão. De Cancão, Aí teria que ser outro vídeo, porque senão vai ficar também... porque são assuntos densos. Né? São. E dá para ser muito bem explorado. Dá para ser explorado e também não dá para também fazer uma coisa assim. Vamos falar um pouco sobre métrica, Tony. Sim, é isso que eu ia perguntar. A métrica desta poesia. Então, exatamente. É isso que eu ia perguntar. O formato, né? Isso. A forma da poesia. O Olavo Bilac, né? Ele diz que o melhor poema para você introduzir aos jovens falantes de língua portuguesa é Redondilha, que é o verso que é utilizado por Leandro Gomes de Barros. A redondilha, ele é São 7 sílabas, né? 7 sílabas poéticas. Que é a forma natural da gente falar, viu? Então... A gente fala praticamente em 7 sílabas. Em 7 sílabas. Isso é uma coisa da língua portuguesa. Isso. Né? Então, o Leandro Gomes de Barros, ele trabalha com esses versos. E, curiosamente, o Pinto de Monteiro também faz isso. Utiliza os 7 versos. As 7 sílabas. E muitos outros. O Ataíde também faz. Cancão utiliza isso. Utiliza 7 versos, já é uma redondilha. Outro dia eu estava ouvindo Jorge de Altinho. Quer né? dizer, Outro dia eu estava ouvindo Jorge de Altinho. 7 versos quer dizer 7 sílabas. Emílio. Então, quando eu era menino, vi do céu um pedacinho. Qual é essa música? Conheço. A fazenda Santo Antônio, do meu velho tio Pedrinho. Felicidade infinita, era a joia mais bonita do município de Altinho. O que nós temos na sílaba, na contagem poética aqui no Nordeste, é que basicamente as grandes obras populares são escritas dessa forma. Mesmo algumas músicas modernas de forró, e aí eu digo a você, eles não fazem isso conscientemente, mas eles contam também em 7 sílabas. Então eu tenho pra mim que o nosso hexâmetro datílico é a redondilha, entendeu? O hexâmetro datílico aqui do Nordeste é a redondilha. Que é o formato do Leandro Gomes de Barros. Do Leandro Gomes de Barros, exatamente. Então você vai estar introduzindo ao jovem uma poesia de um conteúdo elevado na melhor métrica. Sim. A métrica que é apontada pelo mestre. Só uma curiosidade, em 2016 eu fiz uma poesia, eu acho que você não tinha lido ainda o Oliveira Ferrabras, em 2016. Não tinha. E eu fiz uma poesia brincando com o Cássio exatamente nesse tema, não foi? Cássio Petrolina, ia lutar contra o turco. Então nós temos isso, né? O turco passando mal, né? E isso foi depois exatamente inspirado nas poesias lá do avô de Mariana que falava. Depois você conheceu ele. Porque assim, eu já tinha lido assim, algumas poesias do Oliveira e tudo mais, mas engraçado que eu não tinha tido essa profundeza, né, que você teve. E quando eu o escutei falando, eu achei mais bonito do que a minha leitura seca, né? Aí depois eu fui tendo mais interesse desse tipo de coisa, e depois veio essas suas análises aí, que também me abriu essa porta mais profunda, né,
mais poética também, etc. Eu gosto muito de um verso dessa poesia que fala, no momento que ele está em apuros, né? Ele entra na batalha ferido, o Oliveiros. E o Ferrabras está plenamente são. Então, tem um momento que ele está prestes a... Ele começa a perceber que está perdendo a batalha, né? E aí ele dirige uma oração à Nossa Senhora. Ele fala assim: ó Virgem, beijou a cruz da espada, porque a espada dos cavaleiros, quando ela é invertida, ela fica em formato de cruz. Então ele inverteu a espada, beijou a cruz da espada, proferiu uma oração. Ó Virgem da Conceição, Maria pia e sagrada, Mãe de Deus imaculada, esposa casta e fiel, pelo vinagre e o fel, que Cristo bebeu na cruz, rogai por mim a Jesus, nessa batalha cruel. Então, o Leandro Gomes de Barros faz brotar na boca de Oliveiros uma oração espontânea que, na minha opinião, é uma das peças mais belas do poema todo. Sim. É uma belíssima rima. Claro. Para concluir aqui, Cássio, eu vou falar esse verso aqui, é uma brincadeira aqui, mas é um verso de Antônio Marinho, porque você tirou do sertão, né? Você tirou do interior do Brasil a sua grande pedra preciosa, né? Assim, fez uma análise elevada. E muitas vezes a gente olha para essa região, vê muita pobreza e não encontra, não dá aquele devido respeito intelectual, né, que se deve ter. Sim. E ele disse assim: essa gente que mora em capital, que diz sempre que aqui só tem matuto, não conhece tão bem nosso produto e por isso de nós só fala mal. Nunca para e pensa que é legal. Ele botou um legal aqui itálico. Com o canto das aves a acordar, todas elas canções a entoar, para os dias nos dão disposição. Se você conhecesse o meu sertão, não falava tão mal do meu lugar. Sempre dizem que a gente fala errado, dizem sempre que aqui pouco choveu, mas não notam que aqui também nasceu o improviso, o verso iluminado. Não conhecem Marinho aqui gerado, foi o bisavô dele, e o carisma de Louro a encantar, o lirismo de Jó sempre a sonhar, e os coqueiros, grandezas de Cancão, se você conhecesse o meu sertão, não falava tão mal do meu lugar. Muito bom. Excelente. E você que é sertanejo, né, Cássio? Excelente. Aliás, você que agora está no sertão, você é agresteiro, né? Sou do Agreste. Sou do Agreste. Excelente, Tony. Você é agresteiro, Eusônio da Mata e Emílio do Litorá. E aqui tem aqui uma descrição de Leandro Gomes de Barros feita por ele mesmo, nesse livro. E diz o seguinte, ele mesmo descrevendo a figura dele, né? Assim mesmo. A cabeça um tanto grande e bem redonda, o nariz afilado um pouco grosso. As orelhas não são muito pequenas, beiço fino e não tem quase pescoço. Tem a fala um pouco fina, voz sem som, cor branca e altura regular. Pouca barba, bigode fino e louro, cambaleia um tanto quanto ao andar. Olhos grandes, bem azuis, tem cor do mar. Corpo mole, mas não é tipo esquisito. Tem pessoas que o acham muito feio, mas mamãe, quando viu, achou bonito. Então é isso, o poeta. O poeta fantástico. Traz essas levezas, né? Muito bom. A minha mãe também me achava muito bonito. Então é isso, Cássio. Obrigado e vamos fazer. Vamos depois, conversar mais, né? Sobre Cancão depois. Aí a gente fala dos coqueiros de Cancão, a moagem. Tempestade, né, Emílio? A Abraúna. A árvore morta. A casa velha abandonada e por aí vai. Vai falar alguma coisa, Emílio? Quer dizer alguma coisa? Então tá bom. Obrigado, Cássio. Valeu. Parabéns aí pelo trabalho.